Pessoal, então vamos à última operação aqui com matrizes. Então na página 75 do livro está lá, multiplicação de matrizes. Então essa operação aqui precisa fazer com bastante capricho, porque ela não é tão simples quanto a da subtração e adição que nós vimos aí, ok? Então vamos lá. Então, isso tudo está escrito aí legalzinho no livro, deem uma lida com atenção, e tem na página 76 a definição matemática da multiplicação de matrizes, tá? Então aqui, como eu sempre digo, não é uma aula, eu vou só apenas pegar um exemplo e tentar trabalhar de uma forma bem direta e objetiva de como isso se procede, ok? Então vamos lá. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar duas matrizes, tá? Por exemplo, uma matriz A, que eu vou colocar essa aqui, ó, gente, tá? Então eu vou colocar esta matriz, quaisquer números aí que sirvam como exemplo para a gente trabalhar, tá? E aí eu tenho uma matriz B, e eu vou chamar a matriz B como sendo essa aqui, ó. Então, eu tenho duas matrizes, uma chamada A, é uma matriz 3 por 2, e uma matriz B, 2 por 2, de ordem 2. Então é assim, ó, na multiplicação de matrizes, como vocês podem observar lá na definição, na página 76, tá? Ela diz assim, ó, então comecem assim, toda vez que tiver multiplicação, você não pode garantir que aquela multiplicação existe. Então, primeiro aspecto, quando a multiplicação existe, é esta condição aqui, ó, gente. Então façam assim, ó. Se pedirem para você calcular A vezes B, tá? Então, como é que você deve proceder? Então, olha, uma boa forma de fazer a coisa de uma forma didática, tá? Então, olha, é sempre assim. Então, como eles mantiveram A vezes B, então, olha, se eu colocar aqui no pezinho o tamanho da matriz A, qual é mesmo? 3 por 2. Já a matriz B é 2 por 2. Então é assim, ó. Para que exista o produto, a multiplicação da matriz A por B, tem que ocorrer isso, olha. O número de colunas da primeira matriz, no caso é esta aqui, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então esta aqui é como se fôssemos a primeira matriz, esta é a segunda, porque na ordem elas aparecem desta forma. Então, para eu fazer o produto, eu preciso checar se ele existe. E qual é a condição? Como eu já disse, número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se vocês fizerem esse esqueminha aqui antes de começar a fazer o produto de qualquer forma, você tem então aqui, ó, checa lá, ó, 2 igual a 2. Então, com isso, eu garanto que existe o produto A vezes B. E aí, se ele existe, como é esse caso aqui, qual é a matriz que é originada? Não é uma matriz que eu posso chamar de matriz C, tá certo? Então, das duas, o produto vai, por consequência, gerar uma terceira matriz. E aí se pergunta, qual é o tamanho desta matriz? Olha como é tranquilo, basta olhar os números que aparecem aqui, tal como está aqui mostrado. O número de linhas vai ser quanto? O primeiro que aparece aqui, ó. E quem é o número de colunas dessa matriz que se originou pelo produto? É este aqui. Então, não tem como errar, gente. Então, olha, aqui dentro os números têm que ser iguais. E o tamanho da matriz vai ser dada por quem? Pela leitura dos que estão fora, tá certo? Então, isso aqui não é número de linhas,
Isso aqui não é número de colunas? Olha lá, linha, coluna. Então essa matriz que vai ser gerada vai ser uma matriz do tamanho 3 por 2. E aí vocês façam assim, gente, ó. Então conforme eu já estou, de certa forma, até exaustivamente falando, então essa matriz C que eu chamei aqui, ó, vocês concordam que eu preciso, para visualizar, não é o ideal colocar na forma explícita? Então vamos lá, C11, C12, porque são duas colunas, C21, C22, e por último C31, C32. Olha aqui, a minha matriz que eu vou ter que calcular vai ter esse formato. Quando a gente faz essa forma aqui de representação, é para facilitar na hora dos cálculos dos elementos, ok? Então, se eu tiver que calcular agora os elementos, então eu sei que C11 vai ter que seguir uma regrinha, tá certo, gente? Então, para eu calcular esse valor, tá? Eu tenho que seguir uma regrinha. Qual regrinha que é? Então, vamos lá, vamos com calma. Então, olha, eu vou colocar até numa outra folha esse cálculo agora, tá? Na sequência aí. Tudo bem, gente? Então, eu vou usar uma outra folha só para fazer o produto que nós estamos aí trabalhando. Então, vamos lá. Eu vou colocar a folhinha aqui. Então, olha, eu estou calculando A vezes B. Já sei que vai dar uma matriz 3 por 2. Então, o que eu tenho que calcular? Os números que nós vamos agora aqui colocar. Ó. Então, eu vou representar aqui a matriz A, ó, a matriz A, quem é? 2, 3, 1, 0, menos 1, 1. E a matriz B? Vou colocar aqui do lado. A nossa matriz B é esta aqui, né? Ó, 0, menos 5, 1 e 3, ok? Então agora vamos nos concentrar aqui. Então eu sei que a matriz vai ser 3 por 2, e como é que eu calculo cada um desses elementos? É assim, gente, ó, é bem fácil. Eu vou até fazer com outras cores aqui, para a gente ter uma ideia melhor, ok? Então é sempre assim, ó. Como eu vou calcular o elemento primeiro? C11, ó. Então o resultado vai estar aqui, tá? Então, rapidamente, vamos aqui só lembrar da nossa matriz que vai ser gerada e vamos calcular os elementos. É assim, olha. Vejam como é fácil. Ó, quem é o C11? O cálculo, então, né? Cálculo. Vou até colocar aqui, ó, cálculo. Então, vamos lá. O C11, o que é? Linha 1, coluna 1. Então, a regrinha diz assim, ó, é sempre assim. Linha 1. Linha 1 da primeira. Quem é a primeira dessas aqui? Não é essa aqui, ó. Então, façam assim, ó, pelo menos no início, gente, ó. Coloca um retângulozinho para pegar toda a linha 1. E aí, eu vou usar a coluna 1, olha lá. Se eu estou fazendo o elemento C11, então vai ser a primeira linha. Eu vou pegar com quem? Com a primeira coluna. Olha aqui, ó, olha como é fácil, ó. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Olha como é tranquilo. Vocês concordam que aqui tem dois elementos na linha? São dois elementos na coluna? Então é assim, a regra é bem simples. Vou pegar o primeiro elemento da linha e vou multiplicar pelo primeiro elemento da coluna. Então vai ficar como? O C11 vai ser assim, ó. 2 vezes 0. E aí eu tenho que seguir. Seguir com qual operação? Com a soma de quem? O segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Então vai ser 3 vezes 1. Tem mais alguma coisa aqui nessa linha? Não, porque também não pode ter nenhum a mais na coluna. Então essa conta que eu fizer agora, 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3. Pronto, o meu elemento C11
vai ser igual a 3, ok? Se eu for fazer agora o C21, já vou indo para esse aqui, tá certo? Por exemplo, quem é? Olha só, nesse caso, eu vou agora pegar quem? Não a primeira linha, eu vou pegar quem? A segunda linha. Então, eu vou pegar a segunda linha, olha lá, eu marco para eu não esquecer que é dela que eu estou falando, e vou pegar quem? A primeira coluna. Pronto, olha, a primeira coluna eu já tinha marcado aqui. Então, quem vai ser? Não esqueça, são duas operaçõezinhas que são envolvidas. Produto e soma, só isso. Então, o primeiro da segunda linha com quem? Com o primeiro da coluna 1, tá certo? Então vai ficar o quê? 1 vezes 0 mais. Agora quem vem? 0 vezes 1. O segundo da linha vezes o segundo da coluna. Então vai ser 0 vezes 1. Então 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. Ok? Se eu fosse agora para o C31. Quem é o C31? É terceira linha. Olha lá, terceira linha. Ó, marquei. Terceira linha. E qual é a coluna? A 1. Então eu vou fazer as mesmas coisas que fiz para as anteriores. Produto do primeiro da linha que eu estou trabalhando, vezes o primeiro da coluna que eu estou trabalhando. Então vai ser menos 1, olha lá, protege para não errar porque é sinal menos, vezes quem? O 0, mais o segundo da linha que eu estou trabalhando, vezes o segundo da coluna que eu estou trabalhando. 1 vezes 1. Então, 0 mais 1, 1. E agora, se eu fosse fazer o C12, C12, quem é o C12? É o primeira linha, segunda coluna. Então, muito fácil. Quem é a primeira linha? Olha lá, ó. Essa aqui, ó. Quem é a segunda coluna? É esta aqui. Vai lá, marca direitinho, ó, para não errar. Então, é desses caras que eu estou falando. E o que vem agora? O produto do primeiro com o primeiro. Olha lá, primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo. E faz a soma. Então, vai ser 2 vezes menos 5 mais 3 vezes 3. Menos 10 mais 9, quanto dá? Menos 1. Quem é agora o C22? Segunda linha, segunda coluna. Tranquilo, então vamos lá. Quem é a segunda coluna? Vamos colocar aqui. Desculpa, segunda linha. Não é isso aqui, ó. Então vai ser esta linha com qual coluna? Com esta aqui. Então é só repetir. Quem é mesmo? Primeiro vezes o primeiro, 1 vezes menos 5, e depois mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna. Pronto. Menos 5 mais 0, menos 5. E por último, nessa nossa matriz, C32, terceira linha com a segunda coluna. E aí a gente só faz o quê? Menos 1, primeiro da linha, vezes o primeiro da coluna, mais segundo da linha, vezes o segundo da coluna. Então, menos 5 vezes menos 1 vezes menos 5 dá 5, mais 1 vezes 3, 3, 8. Então, a minha matriz, produto A vezes B, nesse caso, agora é só colocar aqui os valores, não é isso, gente? Então, quem seria? C11, eu vou colocar aqui, ó, vou até colocar por cima. Desculpa, é 3, né? Número 3, ó lá. Número 3. C21. Quem é o C21? 0. Olha lá, 0.
C31, quem é? 1. C12, quem é? Menos 1. Quem é C22? Menos 5. Quem é C32? 8. Então, esta nossa matriz aqui é a chamada matriz produto A vezes B. Agora, atenção. Vocês viram que eu fiz A vezes B. Será que se eu inverter aqui, B vezes A, vai ser possível? Então, olha, agora vamos no mesmo exercício, utilizando a mesma matriz, eu vou fazer agora, ó, B vezes A. Qual é a primeira preocupação? Será que isso existe? Não é sempre que vai existir o produto. Então, nesse caso, B vezes A, você procede da mesma forma que nós fizemos lá atrás. Primeira pergunta, esse produto existe? Para que ele exista, a gente já sabe as condições. Então, no caso aqui, a B, se nós voltarmos lá, quem é a nossa B? A nossa B é a matriz qual? 2 por 2. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tranquilo, ó, 2 por 2. Quem é a nossa matriz A? A matriz A é 3 por 2. Coloquei aqui. Então, para eu falar se existe o produto, basta olhar para quem? O número de colunas da primeira. Então, agora vocês viram que é esta que é a primeira na multiplicação e esta aqui é a segunda. Então, número de colunas da primeira, eu vou comparar com quem? Com o número de linhas da segunda. No caso, deu 2 e 3. 2 e 3 são o quê? Diferentes. Se são diferentes, já é suficiente para garantir que não existe, olha lá, ó, não existe B vezes A. Então não dá para fazer, tá certo? Então é bem tranquilo, gente. É só tomar cuidado. E esta forma de multiplicação precisa ficar bem entendida, porque todos os exercícios que são tratados com tabelas, né? Vocês têm exemplos aí no próprio livro, vocês veem que sempre vai envolver multiplicação de matrizes. E multiplicação de matrizes é só seguir a regrinha, sempre. Ok, pessoal? Então vamos dar valor a isso aqui. Não é difícil, mas precisa ser feita com calma. Errou um sinalzinho, errou um elemento, errou a matriz resultante. Ok, pessoal? Por enquanto é só.